Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e o nosso assunto de hoje é o batismo com o Espírito Santo como arma de engano de Satanás. Estarei mostrando para vocês como o inimigo utiliza o batismo com o Espírito Santo para nos enganar. Demonstrarei o que é verdadeiramente esse batismo com o Espírito Santo e te ajudarei também a esclarecer verdadeiramente se você é batizado com o Espírito Santo ou não. Então fique comigo até o final do vídeo e que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos estar blindados contra as sutilezas do inimigo. Para entendermos a que se refere esse batismo com o Espírito Santo, vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, versos 13 e 14. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. No cristianismo, o conceito mais aceitável de batismo com o Espírito Santo é esse que nós acabamos de ler. Mas existe um outro também muito válido, e é sobre esse que eu gostaria de estar falando com os irmãos. Esse segundo batismo que eu estou dizendo, que seria uma espécie de aproximação maior de Deus, de conhecimento maior de Deus, historicamente ele tem sido utilizado pelo diabo para trazer muita confusão, para trazer enganos e heresias. Esse segundo batismo irá dizer de uma abertura dos seres humanos, de uma abertura do crente a forças sobrenaturais sem nenhum tipo de reserva. O crente, então, é levado a abandonar suas faculdades racionais. Já te adianto, isso não é bíblico, isso não é correto. O crente sincero, buscando a Deus, é direcionado a buscar experiências sobrenaturais. E essas experiências sobrenaturais, sem o conhecimento correto de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, de quem o Senhor é verdadeiramente, abre um caminho enorme para que o diabo entre com as suas coisas espirituais, já que aquele cristão não tem conhecimento. Como eu tenho sempre dito, irmãos, não basta que você seja honesto, que você seja sincero. Se você não tiver conhecimento aos pés do Senhor verdadeiramente, se você não conhecer verdadeiramente a voz de Cristo, você será enganado. Nós seremos enganados. Esse batismo, caracterizado por essa abertura às forças sobrenaturais, na verdade, ele é um momento muito sério, muito lindo na vida do cristão. É um momento decisivo que só quem já passou pode descrever. Não tem como explicar. Esse momento, nomeado como batismo com o Espírito Santo, é aquele em que Deus se torna tão palpável, tão real na vida do crente, que há uma transformação generalizada na vida dessa pessoa. E o supremo propósito dela é agradar a Deus, viver em conformidade com a palavra de Deus. Então, para esclarecermos, nós somos batizados em um corpo e agora fazemos parte dele. Graças a Deus por isso. Mas um momento posterior a esse é o momento em que, de fato, há uma progressão na visão do cristão. Deus se torna mais vivo para ele, mais claro, mais evidente, transformando a vida dessa pessoa verdadeiramente por completo. Então, a esse momento, muitos dão o nome de batismo com o Espírito Santo. Tá claro? Para sabermos se realmente foi o que muitos denominam de batismo com o Espírito Santo, existem algumas características que nós precisamos estar atentos. Por quê? Utilizando texto sem contexto, o inimigo conseguiu entrar na vida da igreja e fazer com que houvesse o abandono ao conhecimento, o abandono ao próprio julgamento, à própria racionalidade, em nome de experiências sobrenaturais que, alegadamente, são do Espírito. Os irmãos observarão
que eu estou sempre falando sobre conhecimento. E provavelmente na sua mente já passou a seguinte pergunta: e como era anteriormente, quando a palavra de Deus não era tão divulgada, não era tão acessível como é hoje? Irmãos, sendo muito sucinto aqui, anteriormente não era qualquer pessoa que saía ditando regras e estabelecendo normas. Havia primeiramente os discípulos de Cristo. Depois, nos séculos 2, 3, 4 depois de Cristo, o Senhor já levantou teólogos de uma profundidade enorme. E essas pessoas que Deus levantou estabelecia como as coisas deveriam ser. Sendo muito conciso aqui, como eu disse anteriormente, nós precisamos estar muito atentos ao conhecimento, e principalmente o conhecimento da voz de Cristo. Senão nós seremos enganados. Como nós já temos a palavra de Deus, todos nós sabemos ler, então isso vai facilitar muito o nosso caminhar. Vamos ler alguns textos agora que nos trarão a realidade com respeito a esse, como estamos denominando, segundo batismo. Existe um texto em Atos capítulo 5, no verso 32, que muitos se utilizaram dele para dizerem que é necessário que nós obedeçamos o Espírito Santo, em detrimento da nossa própria racionalidade, em detrimento do próprio conhecimento de Deus que nós adquirimos. Vamos ler? Verso 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. É muito interessante esse texto aqui, porque foi atribuído àqueles que lhe obedecem a uma certa obediência ao Espírito Santo, em detrimento, como eu disse anteriormente, da própria racionalidade e em detrimento da própria palavra de Deus, que nos direciona para determinado caminho, mas já que nós estamos obedecendo ao Espírito Santo que sopra onde quer, que vai aonde quer, que não sabe de onde vem nem para onde vai, então nós não precisamos estar atentos às considerações que o Senhor faz na sua palavra. Texto sem contexto, lembra? Assim como o diabo fez com o Senhor Jesus. Quando nós voltamos aqui no verso 29, observe aí. Nós já vamos ver a explicação do texto. Porém, respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Agora nós chegamos no 32. E nós somos testemunhas acerca dessa palavra, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então nós vimos aqui no verso 29, claramente: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos ler outro texto, Romanos 8, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmãos, é isso. Tá claro, mas nós não podemos tirar esse texto do contexto dele. Depois leiam o contexto para os irmãos entenderem. Nós não recebemos espírito de escravidão. Esse é o contexto. Então, ser guiado pelo Espírito é você abrir mão da sua racionalidade, da sua capacidade de julgamento? Não pode ser. Tem um texto muito lindo com respeito a isso, que é 1 Coríntios, capítulo 14, versos 13 e 14. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Com o entendimento está falando da mente, da razão. Nós não podemos deixar a nossa mente flutuando ao léu, ao nada, ainda que estejamos tendo uma experiência sobrenatural que julgamos ser de Deus. Vamos ler agora João capítulo 16, versos 13 e 14. Aqui, irmãos, vai esclarecer muita coisa para nós nesse sentido.
Quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Observe, o Espírito Santo não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, ou seja, o Espírito Santo tem uma função, glorificar a Cristo, glorificar a Deus. Não é glorificar a si mesmo e que vivamos em conformidade com o Espírito, em detrimento de tudo o que Deus nos mandou fazer. Porque há de receber do que é meu, eu vou-lo há de anunciar. Então aqui, meus irmãos, nós vemos dois pontos muito importantes nesse sentido. Quando vier o Espírito, aqui está com letra maiúscula, não é? De verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Não falará de si mesmo. Se nós estamos envolvidos com espíritos que falam de si mesmos, sem interesse com a palavra de Deus, sem interesse com a própria racionalidade humana, nós estamos em um caminho perigosíssimo. Mas dirá tudo quanto tiver ouvido e anunciará o que há de vir. E o outro ponto é esse: ele me glorificará. A proposta do Espírito Santo é glorificar a Cristo, não a si mesmo. Não é um Deus separado dos outros que irá agir por conta própria e mais, te levará a agir de maneira isolada de todos os outros conhecimentos que o Senhor já colocou acessível a nós. Existe um critério que é muito importante para que você saiba se realmente você obteve esse, como nós estamos tratando, batismo com o Espírito Santo, ou esse segundo toque dito por alguns, ou se essas experiências sobrenaturais de fato fazem parte desse batismo, como nós estamos falando. Vamos ler Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Aqui, meus irmãos, nós temos um aspecto muito sério desse batismo, que é um desejo, um forte interesse em não cumprir mais as concupiscências da carne. O que é concupiscência? Desejo forte, desejo exacerbado, que a carne tem, que são glutonarias, bebedice, briga, intriga, jactância, invejas, dissensões. Esses são os frutos da carne. Se você está tendo experiências sobrenaturais de Deus, mas se mantém no caminho das concupiscências da carne, saiba, você está no engano. Você está no engano. Vamos ler um texto que também é muito utilizado para trazer-nos confusão, engano e heresia, que está em João capítulo 3, verso 8. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Muitos têm se utilizado desse texto para dizer que não há racionalidade na vida cristã, que não há julgamento intelectual, que não há racionalidade no caminhar com Deus. Irmãos, não se envolvam com isso, porque você estará no engano. Você terá experiências sobrenaturais, mas infelizmente, eu posso garantir para você, essas experiências são diabólicas. Nós poderíamos avançar em muitos outros textos que são utilizados para que haja o abandono da racionalidade, para que haja o abandono do julgamento, para esses textos que muitos utilizam para declararem que não há racionalidade. Andar por fé é andar sem razão. Irmãos, é claro que não. Não podemos ter um foco exacerbado no espírito.
Não podemos ter um foco exacerbado em experiências sobrenaturais. Nós precisamos ter tudo isso em equilíbrio, ou nós seremos levados ao engano. Eu sou o pastor Acácio, faço parte do Ministério da Verdade que Liberta, e o nosso compromisso é com o crescimento saudável do corpo de Cristo. Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho e envie esse vídeo a outras pessoas, tá bom? Faça disso o seu trabalho ministerial. Muito obrigado por assistir, nos vemos semana que vem. Fique com Deus.